irei conversar um tema muito especial de análise combinatória, que é o tema de arranjo simples. O arranjo simples é dado por essa informação, essa fórmula que aparece aqui em cima, que assusta você, mas você vai aprender nessa aula. Vamos lá? Vamos devagar. Temos alguns objetivos. O primeiro objetivo é entender que essa fórmula aqui não é bicho-papão. Dá para você compreender? Legal. Agora, vou te ensinar também uma outra maneira para resolver isso aqui. E depois vou te contar o que significa o nosso arranjo. O que é o arranjo? Então, olha só. Anote comigo, repita com o professor. Arranjo de N escolhendo P. Não estou escutando. Arranjo de N escolhendo P. Quem vai ser isso? Fatorial de N dividido por fatorial de N menos P. De novo, fatorial de N dividido por fatorial de N menos P. Mas calme, que eu sei que você quer entender. Então, é necessário fazer um exemplo numérico aqui. Vamos chamar de A. Eu quero calcular, por exemplo, o arranjo de 6 escolhendo 2. É assim que você lê. Arranjo de 6 escolhendo 2, ou então arranjo de 6, 2 em 2. Professor, como é isso? Calma. Primeiro, vamos entender que na minha fórmula tem um N, tem um P. Quem é o N? O N é o maior número. O P é o menor. Esse P, no máximo, ele é igual ao valor do N. Então, eu posso dizer para vocês aqui que o meu N, pelo poder da fé que você tem, o meu N bem aqui é o número 6. Então, você vai começar fazendo o seguinte. Coloque aí um traço de divisão, papel e caneta na mão. Traço de divisão. E aí você começa. Fatorial de 6, fatorial de N, ó, dá uma olhada aqui. Fatorial de N dividido por fatorial de 6 menos 2. Nesse esquema, fatorial de N por fatorial de N menos P. Quem é o N? 6. Quem é o P? 2. Fatorial de 6 dividido fatorial de 6 menos 2. Ei, aqui embaixo não vai dar o número 4? Ah, professor, vai. Então, o que eu vou fazer? Eu vou sair do maior, que é o 6, vou chegar até o 4. Aqui embaixo, eu tenho 4 fatorial. E quem é o fatorial de 6? 6 vezes 5 vezes 4. E você diz, parou. Parou por quê? Porque parou que é água mineral? Não. Você quer pachacar, você quer simplificar bem aqui, ó. Esse pachaca com esse bem aqui. E aí, nesse caso, você cortou, dividiu. 6 vezes 5 deu 30. Venha cá. O que esse 30 quer dizer? Nessa hora você tem que parar e dizer, o que esse 30 quer dizer? Repita. Existem 30 maneiras de você escolher 2 pessoas de um total de 6. Imagina só, você tem 6 pessoas aí. Eu posso pensar o seguinte, posso pegar aqui, eu tenho uns personagens aqui da aula, tenho aqui 6 canetinhas, tá aqui 6 canetinhas bem aqui. Dessas 6, eu vou selecionar 2. Arranjo de 6 escolhendo 2. Escolho essa bem aqui, por exemplo. Então, isso que é o arranjo. O arranjo é, eu tenho 6, vou escolher esse e esse. Eu vou selecionar 2 pessoas. Você compreende a ideia? Então, começa a fazer sentido que eu tenho 6 elementos, vou escolher 2. E eu posso realizar isso de quantas maneiras? De 30 maneiras. Mura, essa é a única maneira de fazer essa conta? Não. Eu tenho uma maneira rapidola para você fazer essa conta. Você que escolhe aqui, quero fazer pela fórmula? Legal. Não quero? Tem outra maneira? Tem outra maneira. Olha só, vou colocar aqui para você. Outro modo para você fazer os seus cálculos aqui. Arranjo de 6, 2 em 2. Você vai começar no 6. Você vai começar bem aqui no 6. Quem vem atrás do 6? Professor, 5. Quem vem atrás de 6, 5. E eu vou te dizer, para. Parou por quê? Porque parou. Sabe por quê? Porque eu tenho 2 números aqui, ó. Aqui eu tenho 2 elementos. 2 elementos. Você tem que parar. Da onde vem esses 2 elementos? Daqui, ó. Começa em 6, ó. Arranjo de 6, 2 em 2. Você vai começar no 6, vai parar quando tiver 2 números. 6 vezes 5
parou, não tem fatorial nenhum, e aí você vai ter o valor que vale bem aqui, vale 30, e aí você coloca bem aqui esse 30 para a gente tirar esse cara bem aqui. Ah, professor, vamos fazer um outro exemplo? Vamos. Eu gostaria que você fizesse bem aqui, eu vou chamar de situação B, anote aí, situação B. Arranjo, eu quero que você faça esse aqui, arranjo de 10 escolhendo 3. Como é que eu posso fazer esse? Primeiro, aprender a ler. Leia comigo, arranjo de 10 escolhendo 3. Legal, já sabe isso aí. Tu já sabe também que você tem 10 pessoas, por exemplo, e dessas 10 pessoas vai selecionar 3 elementos. Isso é o arranjo. Já já eu vou fazer mais uma pequena observação. Como é que eu posso efetuar esse cálculo? Você pode fazer de duas maneiras. Primeira maneira para você efetuar esse cálculo aqui seria pela fórmula. Você olhou e disse, não, Mura, eu amei essa fórmula, quero fazer pela fórmula. Tudo bem. Você vai chegar aqui, vai colocar fatorial de 10, que é fatorial de n, embaixo fatorial de 10 menos um número 3. Desse modo bem aqui. Então, fatorial de 10, embaixo 10 menos 3 fatorial. Só que 10 menos 3 vai ser 7. Então, você vai sair de 10 até 7. Então, você vai colocar assim, ó, de 10 até o número 7. 10, 9, 8, 7 fatorial. Parou. Parou por quê? Por que parou? Porque eu já tenho o fatorial de 7 embaixo. Se repete o fatorial de 7 aqui embaixo. E aí você pachaca esse, pachaca com esse. E aí você multiplica 10 vezes 9 vezes 8. 720. Está aqui o resultado. Mura, não quero fazer desse modo. Como seria? Porque aqui você escolhe. Você pode fazer dessa maneira ou daquela outra maneira. Não quero dessa maneira. Como é aquele modo? É assim, ó. Ou então, você vai fazer assim, arranjo de 10 escolhendo 3. Começa em quem? Preste atenção. Começa em 10. Quem vem atrás do 10? 9. Parou. Não parou. Por que não parou, professor? Porque bem aqui está o número 3. Esse 3 quer dizer o total de elementos. Por que nessa aqui alguém pergunta assim, cadê o 2? O 2 sumiu? Não, meu amigo, o 2 não sumiu. O 2 é a quantidade de fatores, 2 números. 6 vezes 5, 2 números. Parou. Aqui é 3, eu tenho que ter quantos números? 3 números. 10, 9. E aí você coloca mais um bem aqui. Quem é esse outro? Eu vou colocar aqui o 8. Por que você vai parar no 8, prof? Eu vou parar no 8 porque eu tenho 3 elementos. Esse 3 aqui é isso, é a quantidade de elementos. 10 vezes 9 vezes 8. Quanto vai dar isso? 720. Então, é você que escolhe. Se você quer fazer dessa maneira bem aqui ou dessa maneira aqui rapidola, é você que vai decidir. O mais importante é você saber, primeiro, qual a ideia do arranjo. Olha só, preste atenção agora. Qual a ideia do arranjo? A ideia do arranjo é, eu tenho 6 elementos, está aqui 6 elementos. Eu vou escolher 2 elementos desses 6, vou escolher 2. João, Maria, o que for, não importa. Vou escolher 2 elementos. Então, arranje 6, 2 em 2. Só que tem um detalhe importante. Não esqueça desse detalhe. No arranjo, a ordem é importante. Professor, não entendi. Como ordem em ser importante? De repente, você vai disputar um cargo. Você vai disputar um cargo aí, vai chegar lá, olha, eu vou fazer uma seleção para o emprego. São 6 candidatos, só tem 2 vagas. Primeiro escolhido vai ser o gerente, o segundo escolhido é o tesoureiro. Se você for o primeiro escolhido, você é o gerente. Se você for o segundo escolhido, você será o secretário. Então, você vai desempenhar funções diferentes. Então, é nesse caso que você fala que a ordem é importante. A ordem que você é escolhida é relevante. Se você lembrar, por exemplo, aí, vou lembrar para você do Campeonato Brasileiro, de 2020, que terminou em 2021, o campeão foi aquele time, o Menguinho foi o campeão.
ajudaram como sempre, né? E aí o segundo lugar foi o vice, que é, no caso, o segundo lugar é o vice, evidente, é o Inter. O Inter foi o vice-campeão. Se fosse ao contrário, se não tivesse anulado aqueles gols lá do Inter, legítimos, né? Pênaltis que não marcaram, por aí vai, né? Aí começa o choro das pessoas por aí. Você tinha que entender o seguinte: se o Inter fosse primeiro, ele era o campeão e o Flamengo era o vice. Não é a mesma coisa. A ordem é importante. Quando a ordem é relevante, a questão é de arranjo. Por que eu estou dizendo isso para vocês? Porque além de você saber calcular o arranjo, você tem que saber olhar para a questão e dizer: eu irei resolver pelo arranjo. Olha esse exemplo que eu deixei aqui para você. Para concorrer à eleição a diretor e vice-diretor de uma escola, quantos candidatos eu tenho bem aqui? Eu tenho 8 candidatos. Tenho 8 candidatos. O mais votado vai assumir o cargo de diretor. Olha, você foi mais votado, você será o diretor. O segundo mais votado é o vice. Ele pergunta quantas são as possibilidades de ocupação dos cargos de diretor e vice-diretor. Nessa hora a pessoa chega e diz: Moura, eu tenho 8 candidatos. Anote aí, eu tenho 8 candidatos. Desses 8 candidatos, eu irei selecionar 2 candidatos. E por que eu estou simbolizando por A? Porque eu estou afirmando que é arranjo? Porque a ordem é relevante. O primeiro escolhido, ele vai ser o diretor. O segundo é o vice, tem um outro papel. Então aqui eu tenho um arranjo de 8, 2 em 2. E como é que eu faço esse arranjo de 8, 2 em 2? Eu escolho. Quero fazer pela fórmula, quero aparecer, quero dar mortal com fatorial. Tudo bem, fique à vontade. Precisa tudo isso? Não. Eu posso chegar bem aqui e fazer simples. Começa em 8. Quem vem atrás de 8? 7. Por que parou no 7? Porque eu tenho 2 números. 8 vezes 7. Parou, que vai dar 56 modos, 56 maneiras. E aí você vai gabaritar bem aqui, marcando a letra D nessa questão. Eu queria fazer uma observação. Toda questão de arranjo, se você quiser, guarda isso no seu coração e na sua alma. Toda questão de arranjo, se eu quiser, eu posso fazer ela através do PFC, através do princípio fundamental da contagem. Aqui você coloca diretor, colocar bem aqui, ó, um D, diretor, aqui o vice. Quantos candidatos eu tenho para diretor? Tenho 8 candidatos. Um foi selecionado, ele não pode ser o diretor. Então, quantos eu vou ter para vice? 7. E aí você finaliza pelo chamado PFC, o chamado princípio da multiplicação. E aí você tem 8 vezes 7, que também vai dar 56. É isso que a pessoa tem que entender, que ela olha isso aqui, isso aqui é um macete, isso aqui não é um macete, gente. Isso é o princípio fundamental da contagem. É a interpretação aqui, ó, porque eu posso escolher se eu quero fazer dessa maneira ou dessa maneira. Espero que você tenha entendido o que é o arranjo. Até a próxima. Rapidola. Epa, não vai embora, tô aqui escondido. Gostou da aula? Quer mais conteúdo? Então assista a nossa próxima aula aqui e sempre divulgue o canal Rapidola. E não esqueça, deixa seus comentários aí, aquele seu joinha parceiro. Te espero na próxima aula.